Estamos começando mais um programa Azevich aqui na sua TV Câmara de Salvador. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Cristiane França e nós vamos juntos durante uma hora conversando, interagindo sobre muita coisa boa, sobre vida, sobre vivência, que é isso que a gente quer ver e ter exemplos do nosso dia a dia de pessoas que fazem a diferença. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio uma figura que é conhecida aqui na Bahia, nacionalmente, e com certeza você já ouviu falar. Eu estou falando de Creuza Maria Oliveira, ela que é presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e secretária de formação do Sindoméstico Bahia. Eu fiz questão de ler para não deixar nada faltando, porque essa realmente é merecedora do título de doutora honoris causa que recebeu recentemente da Universidade Federal da Bahia e vai contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Então, minha querida, seja muito bem-vinda ao Azevich. Tudo bem com você, Creuza? Tudo bem, Cris. Estamos aqui na luta de sempre. Não podemos parar, né? E é um prazer estar aqui com você, agradecer pelo convite de estar aqui batendo esse papo aqui com você. Maravilha. Primeiro eu quero que você conte um pouco da sua história, né? Você é uma mulher que nasceu em Santo Amaro da Purificação, é isso? Conte um pouquinho da sua infância, como é que você veio parar aqui em Salvador. Cris, a minha história é uma história bem diferente das demais, né? Geralmente a gente mora no interior, nasce no interior e vem para Salvador. No meu caso foi diferente. Eu nasci aqui em Salvador, eu e meus irmãos nascemos aqui em Salvador porque meus pais do interior vieram para aqui, para Salvador. Nós nascemos aqui e depois, quando meu pai morreu, nós ficamos assim em torno de 5, 6 anos de idade. E aí minha mãe voltou para o interior e aí depois também eu fui para o interior, né? Município de Santo Amaro, da Purificação, Oliveira dos Campinhos, Barro Vermelho, né? Nessas comunidades lá do interior. E com 14 anos eu retornei para Salvador. Comecei a trabalhar como doméstica em Santo Amaro da Purificação e essa questão das pessoas pensarem que eu sou de Santo Amaro, porque na verdade, quando eu vim para Salvador, com 14 anos, eu não tinha documento, nem certidão de nascimento eu não tinha. E aí, precisava me matricular no Mobral para estudar, né? E aí, como é que faz o documento? Então, vamos fazer o documento dela lá no interior, que é mais fácil de fazer a documentação dela lá no interior. E aí, minha madrinha foi lá e fez meu documento como se eu tivesse nascido em Santo Amaro, até porque eu não tinha mais pai nem mãe para fazer meu registro. Então, teve que ser a madrinha costurar por lá e fazer esse documento. Então, na verdade, nasci aqui, em Salvador, né? Você é, Creuza, descendente de pessoas que foram escravizadas, né? Descendente de escravos, como a gente costuma falar. Como foi que lembranças você tem de seus pais, né, de seus avós, se é que você tem alguma lembrança? E como é que foi para você ir parar em casa de família para começar esse trabalho como uma trabalhadora doméstica, né? Como é que se deu? Você falou que foi aos 14 anos que você já começou com esse trabalho. Foi difícil, porque a gente sabe que as relações trabalhistas, né, de domésticas com o patronal, nunca foi algo muito fácil, muito amistoso. Sempre houve um aproveitamento por parte dos patrões, devido à necessidade dessas figuras de estarem nesse ambiente, muitas vezes precisarem dormir lá, viver nessas casas. Então, essas relações sempre se confundiam, né? Tinha os quartinhos da empregada e tal e tal. E eu queria saber, nesse comecinho, você tendo essa origem, né, sendo descendente de pessoas que foram escravizadas, como é que você se viu passando a trabalhar em casa de família? Assim, meu pai eu não lembro, eu só lembro das pessoas falando que meu pai trabalhava aqui em Salvador como vendedor ambulante. Ele vendia caranguejo, temperos, e ele era chamado de 10 rodas, que ele era muito rápido, muito alegre, fazia muita amizade. E minha mãe fazia o trabalho dentro de casa, ela fazia o trabalho doméstico. Ela não trabalhava aqui em Salvador, ela não trabalhava. Trabalhou no interior, na roça e tal.
mas aqui em Salvador ela só trabalhou dentro da própria casa dela. Agora, meu pai, que era vendedor ambulante, né? A minha avó paterna e materna, a minha avó paterna, ela ficou comigo por um período e ela era muito uma pessoa que trabalhou o tempo todo na roça, teve os filhos, né? A minha avó materna também. E a minha mãe, ela era trabalhadora rural, veio para aqui, para Salvador, ficou sem trabalhar para fora de casa, só em casa. E depois, quando ela voltou para o interior, depois que meu pai faleceu, ela continuou trabalhando na roça. Eu ainda lembro que ela pegava a enxada e saía para trabalhar, para capinar mandioca, plantar, fazer farinha, né? Ia para a casa de farinha. Eu lembro até de uma vez que ela foi picada pela uma cobra, né? Na casa de farinha de noite, que a gente ficava até tarde, ela fazendo farinha, e nós crianças deitadinhos ali na casa de farinha, e ela foi mordida pela cobra, né? E eu lembro bem disso, que no instante inchou. Naquela época no interior era difícil pegar a pessoa para levar para o hospital, né? Então foi muito difícil, mas sempre ela trabalhando no interior. Eu comecei a trabalhar antes dos 10 anos de idade. Primeiro em Santo Amaro da Purificação, M6 e Amélia Rodrigues. Foi onde eu trabalhei primeiro, antes dos 14 anos. E com 14 anos foi que eu vim para Salvador e continuei trabalhando de doméstica aqui em Salvador, né? Então, para mim, foi a vivência com minha família não foi muito, né? Até na minha lembrança não foi muito, porque antes dos 10 anos eu já estava na casa dos outros trabalhando, né? Vivendo em outra casa, em outra família, certo? E a minha irmã e meu irmão que continuaram com minha mãe, né? Até ela falecer, aí depois que ela faleceu, foi que meus irmãos, a minha irmã também veio trabalhar de doméstica e meu irmão continuou lá na roça trabalhando. Mas a gente sempre viu que lá no interior a vida era dura, era a seca, né? A questão da dificuldade, a gente passava fome, muitas vezes a gente tinha que esperar conseguir um dinheiro para comprar as coisas, né? Então era muita dificuldade. E por isso que a minha mãe já me botou para trabalhar antes da idade, por conta dessa pobreza do interior, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Mas a sua relação com os seus patrões, você nessa pouca idade, né? Muito jovem, ainda criança, aos 10 anos, e depois, quando veio para Salvador, aos 14, era uma relação tranquila? Tinha algum tipo de exigência demasiada? Como era essa convivência nesse núcleo que era de uma outra família? Com certeza nunca foi fácil, foi muito difícil. Uma criança precisa de brincar, de correr, quer conviver com outras crianças, né? Quer interagir com outras crianças. No meu caso, eu não tive infância. Eu tinha que tomar conta, uma criança tomando conta de outra criança, com toda a responsabilidade, que a criança não podia se machucar, não podia cair, ou quando chorava, a mãe já ficava achando que foi alguma coisa, e aí eu era xingada, apanhava, né, quando a criança caía e a patroa achava que era lerdeza, sua lerda, sua demente, e vinha e batia mesmo, tome conta, cuide dela, olhe para ela, era dessa forma, né? Então, aquela história de botar na escola não aconteceu, porque sempre foi assim. As pessoas iam buscar meninas no interior, dizendo que ia botar para estudar, e era para brincar com a criança e estudar, coisa que não aconteceu. Eu só vim estudar já com mais de 14 anos, no Mobral, que eu fui para o Mobral, estava assim, em torno dos 16 anos, eu fiz o meu documento com 14 anos, entre 15 e 16, eu terminei de me alfabetizar no Mobral e depois fui estudar em outros colégios, mas sempre desistindo da escola por conta do trabalho, né? Porque era muito cansativo você trabalhar, uma adolescente, né? Trabalhar e estudar é muito difícil, né? Principalmente trabalho pesado, porque no trabalho doméstico não tem trégua.
você tem que estar ali o tempo todo, o serviço que se repete toda hora e que nunca está concluído, sem falar nas diversas funções. Eu lembro que eu tinha o joelho assim crespo, né, com cascão, de ficar ajoelhada passando cera, não era como hoje, que é mais fácil, piso, era enceradeira, e muitas vezes a patroa não queria dar enceradeira porque achava que a gente ia quebrar, aí tinha que passar cera ajoelhada e depois vir com um pano lustrando o chão com a mão, né? Então é muito complicado, não foi nada fácil, sem falar que só comia depois das outras pessoas, né? Depois das pessoas da casa, né? O local de guardar os pratos da gente, o copo era separado, não era junto, né? Era toda essa discriminação que eu passei e muitas passaram, né? Não foi só eu, mas a gente ainda vê isso. Algumas coisas mudaram um pouco, mas na verdade ainda continua várias situações de violência, né? Então não foi nada fácil não. O trabalho doméstico, até porque você está sem poder brincar, sem estudar, sendo violada nos seus direitos humanos, sofrendo assédio sexual, assédio moral, no local de trabalho não é nada fácil, né? Com certeza, a gente imagina como é um processo doloroso, né? Mas eu imagino também que a partir do momento que a senhora teve a oportunidade de estudar, que isso pode ter ativado aí um botãozinho, né? Ter virado a chave. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Como os estudos, como o fato de ter se alfabetizado mudou a sua vida. Isso porque a gente sabe que tem muitas pessoas que podem estar vivendo o mesmo processo, um processo semelhante, ainda que em outros contextos, mas que a senhora falasse um pouco do que representou estar na escola, ir para a escola, se alfabetizar na sua vida. Cris, na verdade, a escola, o Mobral, que foi onde eu primeiro estudei, não ajudou muito. Não ajudou muito, ajudou que eu aprendi a escrever meu nome, mas assim, a nível político de consciência, não ajudou, né? Em outras escolas também que eu passei, também não, certo? Porém, depois de adulta, que eu sempre estava abrindo mão da educação, porque eu não tinha para onde voltar, eu não tinha pai, não tinha mãe, eu não tinha casa para voltar, então eu tinha que estar no emprego. Ou gostando ou não, eu tinha que estar ali, né? Até porque se eu saísse dali do emprego para ir para a casa do parente, o parente não aceitava, né? Ah, mais uma boca, você tem que segurar lá seu emprego, porque não dá para ficar aqui e tal. Então, eu tinha que suportar muita coisa, até porque também não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? E aí, continuava ali trabalhando e só em torno dos 28 anos, foi que eu fiquei sabendo de um grupo que se reunia 2 vezes no mês no Colégio Antônio Vieira. Porque eu sempre me perguntava por que todos os trabalhadores e trabalhadoras têm seus direitos e nós não temos, né? Porque para mim eu fazia o trabalho doméstico numa boa. Agora trabalhar domingos e feriados e ficar na casa do patrão, aquilo para mim era terrível. Eu queria ter minha liberdade, eu queria trabalhar durante a semana e no sábado e domingo eu ser livre para ir passear, para ir para a praia, e isso não acontecia. Naquela época, a folga era de 15 em 15 ou uma vez por mês, quando o patrão ou a patroa queria liberar a gente de 15 em 15. A lei não obrigava a dar folga todos os domingos a trabalhadora doméstica, né? Então, para mim, aquilo era revoltante. Até que um dia eu ouvi no rádio de pilha, que eu tinha um radinho de pilha que me acompanhava em todos os cômodos da casa. Se eu estivesse limpando o banheiro, o radinho estava comigo, era um rádio de pilha. Naquela época não existia FM, então a gente tinha um radinho de pilha que ia para todos os lugares, né? E um dia eu na cozinha, lavando os pratos, e ouvi no rádio uma senhora que estava sendo candidata a vereadora, naquela época, na década de 80, era 83, 84, e ela sendo candidata a vereadora, foi para uma rádio ser entrevistada. Eu não me lembro se era a Rádio Excelsior ou era a Rádio Sociedade, que era as rádios mais ouvidas naquela época, era
essas duas, né? E quando essa senhora foi ser entrevistada, o locutor perguntou a ela: se você for eleita, qual é a sua proposta, qual é o seu projeto? Ela disse: eu vou defender as crianças, as mulheres e as empregadas domésticas. Quando ela falou que ia defender a empregada doméstica, ali para mim foi como uma luz no fundo do túnel. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que ia defender doméstica. Pela primeira vez eu estava ouvindo alguém dizendo que tinha projeto para defender as domésticas. E eu parei de fazer o que estava fazendo, fiquei atenta nas informações que ela estava dando, e aí o cara perguntava, o locutor do programa perguntava: e já existe sindicato de doméstica? Ela disse: não tem sindicato ainda. Elas se reúnem 2 vezes no mês. O segundo e o quarto domingo do mês, elas se reúnem no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira, todo segundo e quarto domingo do mês. E eu fiquei atenta. Minha patroa estava tirando a soneca dela depois do almoço. E quando minha patroa chega na cozinha, eu mais que depressa aí começo a pedir a informação a ela, para ela me dizer aonde ficava o Colégio Antônio Vieira, como é que eu faria para chegar até lá. E ela, sem saber, começa então a me dar todas as dicas, né? E aí, quando ela termina de me dar dica, ela pergunta: por que você está tão interessada no Colégio Antônio Vieira e tal? E eu disse para ela: foi porque eu vi uma mulher no rádio dizendo que todo segundo e quarto domingo do mês tem uma missa lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, e eu quero ir lá assistir. E aí foi quando eu comecei a mobilizar as trabalhadoras domésticas do prédio que eu trabalhava para ir nessa reunião. E cada uma tinha uma desculpa para não ir. Não estava folgando, ia para a praia, ia sair com o namorado, perguntava se no grupo ia dar alguma coisa. E eu fui nesse dia para essa reunião, consegui convencer minha irmã, e fui eu e minha irmã. E chegando lá, para mim, foi uma decepção, que era um pequeno grupo. Eu achava que eu ia encontrar um auditório lotado, e fui dizendo até para minha irmã: vamos chegar cedo, para a gente encontrar lugar para sentar. E aí, quando eu cheguei lá, que tinha em torno de 5 domésticas e 2 professoras, foi uma decepção terrível. Mas quando eu escutei qual era o objetivo daquele grupo, eu disse: é daqui mesmo que eu vou participar e não vou sair daqui. Daí em diante, nunca mais eu deixei de participar desse grupo. Em 86, a gente fundou a Associação das Domésticas da Bahia, que eu fui a presidenta da associação, e daí em diante a gente não parou mais. A gente começou a fazer contato com grupos de trabalhadoras domésticas de outros estados. Em 85, eu participei do 5º Congresso Nacional de Trabalhadora Doméstica do Brasil, que para mim ali foi como é que diz? Um ânimo, porque eu vi ali doméstica de todos os estados, né, do Brasil, e falando de situação que eu achava que era só aqui a Bahia que tinha. E aí eu disse: poxa, fiquei admirada de conhecer a deputada Benedita da Silva lá nesse congresso. Na época ela era deputada estadual do Rio de Janeiro, Laudelina de Campos Melo, que começou o movimento das domésticas na década de 30, e Laudelina, bem idosinha, estava ali naquele congresso. Então ali para mim foi um marco, o 5º Congresso Nacional em 85, né? Que história, viu? Que história potente. E a partir de então, vocês criaram um sindicato, a partir desses encontros ainda tímidos, mas aí vocês criaram o sindicato. Primeiro a gente criou a associação. A associação que depois virou o sindicato. E depois virou o sindicato, que o sindicato foi criado em 13 de maio de 90. A gente criou o sindicato esse ano fez 33 anos, né? E daí em diante a gente não parou, né? Sempre participando de encontros estaduais, nacionais e internacionais, né? Eu participei da Conferência Mundial na África do Sul, fui participar de um evento na Índia, na Alemanha também, intercâmbio com trabalhadoras domésticas imigrantes lá na Alemanha. Participei também várias viagens em Genebra, né, na Suíça, em conferências sobre criança, sobre trabalho infantil, sobre mulheres e sobre trabalho doméstico, que a gente conseguiu uma convenção que é a 189, que nós conseguimos, que o Brasil já ratificou, mas ainda não implementou, né? A Convenção 89 diz o quê?
A Convenção 189, ela fala de trabalho decente para as trabalhadoras domésticas. E trabalho decente para as trabalhadoras domésticas garante, inclusive, a diarista que trabalha um dia ou 2 dias com vínculo empregatício, né? A questão da organização sindical, a questão dos direitos de modo geral. Porque nós conquistamos, em 2013, conquistamos a PEC, que virou a Lei 150. Mas essa Lei 150 ainda tem falha, porque nós lutamos para igualar, de fato, os direitos das trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores do Brasil, coisa que chegou perto, mas não aconteceu de fato, porque, por exemplo, os outros trabalhadores têm direito a 5 meses de seguro-desemprego, a gente só tem direito a 3 meses, né? Os outros trabalhadores têm direito a FGTS, seguro-desemprego, com 12 meses de trabalho, a gente 15 meses. E outras situações que estão lá na Lei 150, que foi importante a Lei 150, mas ainda tem brechas que a gente quer fazer um reparo na Lei 150, né? E claro que a convenção era que seria realmente, de fato, a equiparação de direitos. Perfeito, que a gente espera que cheguemos lá tão logo, né? São Exato. passos lentos, passos de formiguinha, como a gente costuma dizer, mas que aos poucos vem conseguindo aí garantir vários direitos para as trabalhadoras domésticas. Daqui a pouco, na volta do nosso intervalo, inclusive, eu quero que a senhora fale um pouco mais sobre essa PEC, né? A PEC de 2013, que ficou conhecida como a PEC das empregadas domésticas, que você, inclusive, foi autora, que correu atrás para que isso tornasse uma realidade, para que a gente tivesse essas mudanças na legislação brasileira trabalhista. Mas a gente vai fazer essa pausa, rapidinho, e eu volto ainda conversando com Creuza Maria Oliveira. Se você não conhecia, está tendo a oportunidade de conhecer essa figura tão importante para as trabalhadoras domésticas, agora até do Brasil, viu? Fique aí, não saia daí que a gente já volta. Pronto, minha gente, já estamos de volta, viu? Foi rapidinho esse intervalo. Só o tempo mesmo de você beber uma água, dar aquela relaxadinha e voltar aqui com a gente. Que eu quero todo mundo aqui junto e misturado, conhecendo um pouco mais da história de Creuza Maria Oliveira. Ela que é figura importante, representatividade importante para as trabalhadoras domésticas e trabalhadores domésticos da Bahia e do Brasil. E está aqui contando um pouco da sua história. E a gente foi para o intervalo falando sobre a PEC de 2013, né? Que ficou conhecida como a PEC das domésticas. Eu sei que você foi protagonista nessa luta para que ela se tornasse uma realidade e que trouxesse os mesmos direitos trabalhistas para essas trabalhadoras domésticas, direitos esses que já fazem parte de outras profissões. Então eu queria que você falasse, Creuza, para nossos telespectadores, como era o direito das trabalhadoras domésticas e o que mudou a partir dessa PEC. Cris, a gente teve um avanço muito importante. Afinal de contas, são mais de 80 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil. A primeira organização começou em 1936, por Dona Laudelina de Campos Melo. Imagine quando o presidente Getúlio Vargas criou a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Dona Laudelina já estava lutando pelos direitos das domésticas. E ela não conseguiu, ou nós não conseguimos, convencer os ministros daquela época para incluir as trabalhadoras domésticas na CLT. Mas Dona Laudelina continuou lutando e em 72 a gente conquistou a primeira lei, que era a carteira assinada, 20 dias de férias e a contribuição da Previdência, né? De lá de 72 até 88, a gente continuou lutando e conquistamos na Constituição de 88 salário, 13º, aviso e folga aos domingos. Porque até 88 a gente não tinha direito à folga aos domingos. A lei não nos garantia isso, né? E de 88 até 2013 foi outra batalha para a gente conseguir ser incluída com a Lei 150, que aí veio a luta pela PEC. Na época eu estava presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, eu fiquei presidenta da Federação
de 2003 até 2016, eu fiquei presidenta da FENATRAD, e aí teve vários momentos de negociação com o governo federal, inclusive no primeiro mandato do presidente Lula, no segundo mandato e depois ainda na presidenta Dilma, né? Que a gente continuou essa batalha para que a gente conseguisse a PEC e essa PEC se transformasse na Lei 150. E claro que para você conseguir conquistar direitos, você precisa ter uma grande mobilização, que não era tão grande, mas a gente precisou de apoios de movimento negro, movimento feminista, de parlamentares, homens e mulheres comprometidos e comprometidas com a luta da classe trabalhadora, né? E aí muitas audiências públicas, muitas negociações com presidentes de partidos, e a gente conseguiu que a PEC fosse aprovada por unanimidade no Congresso, na Câmara e no Senado, que também foi para o Senado. A gente teve a relatora no Senado, né, como aqui a Lídice da Mata, que foi a nossa relatora no Senado. Na Câmara também, a gente teve a relatora lá, Benedita da Silva, na Câmara, né? E na comissão de regulamentação foi o Romero Jucá, né, que foi um tiro no pé para nós, quando o Romero Jucá veio ser o relator na comissão de regulamentação, que é a última comissão que define, de fato, o que é que vai garantir na lei, né? E aí foi triste, porque a gente conseguiu por unanimidade, tanto na Câmara como no Senado, mas quando chegou na comissão de relatoria, na comissão que é a última comissão, né, que diz como é que vai ser a lei, e aí foi que teve problema, né, porque a questão da diarista, né, a gente tinha reivindicado o tempo todo que a trabalhadora diarista teria que ter reconhecimento como vínculo empregatício, trabalhando um dia ou 2 dias ou 3 dias, até porque tem outras categorias que trabalham um dia e 2 dias e tem vínculo, que é o caso do professor, é o caso do médico, e outras categorias que trabalham um dia, 2 dias na rede pública, na rede municipal, na rede estadual, e tem reconhecimento. No caso, nós trabalhamos 2 dias, levamos anos na mesma casa trabalhando 2 dias e não é reconhecido como vínculo, né? Só a partir dos 3 dias. Então, a Lei 150 para nós foi um avanço, com certeza foi um avanço. Porque até então a gente não tinha carga horária definida, a gente não tinha o FGTS também, né? O Fernando Henrique, quando ele foi presidente, ele deixou o FGTS opcional. O patrão já não faz o que a lei obriga, imagine opcional. E aí, 1% que fazia, a maioria não fazia, né? E aí a gente conseguiu que fosse obrigatório o FGTS, o seguro-desemprego, a carga horária, essa daí a gente sempre sonhava com a carga horária, e agora as trabalhadoras que realmente os empregadores respeitam a carga horária, essa trabalhadora pode estudar, pode cuidar e voltar para casa mais cedo, para cuidar dos seus filhos e tal, entendeu? Então, com certeza, a Lei 150 foi um avanço, apesar das críticas que a gente tenha sobre a Lei 150, mas foi um avanço importante. Agora, o que precisa é mudar a mentalidade dos empregadores e empregadoras, porque tem patrões e patroas que não cumprem a lei, não respeitam a lei. E a gente tem, no caso, no sindicato, as causas de trabalho, que muitas vezes só horas extras dá 50 mil, só de horas extras dá 50 mil, dá mais de 50 mil a carga horária, né, que sempre passa das 8 horas de serviço e tal, né. Então, a luta do sindicato continua, e da Federação Nacional, pela garantia dos direitos e cumprimento dessa lei, né. Com certeza. E considerando aí esses avanços, eu lembro que quando eu estava nessa época, nesse período da aprovação da PEC de 2013, houve inclusive quem dissesse, agora vai ter até empregada doméstica viajando de avião,
né? Se falou muito sobre isso, né? E a gente percebe como o nosso país ainda tem esses resquícios desse período escravocrata, né? A gente, inclusive, aqui nos bastidores falava que até hoje a gente vê os casos de resgate de pessoas trabalhando de forma análoga à escravidão. Como é que você vê esses casos? Como é que isso te toca, te afeta, Creuza? Me afeta muito profundamente. Nós que estamos na organização, que já estamos na luta pela dignidade da categoria, né, que são mulheres e mulheres negras, né, mães solas, né, que estão sozinhas criando filhos e que precisa desse trabalho para sustento da sua família. E aí a sociedade diz que a gente não gera lucro para o patrão, né? Mas a gente gera saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho do outro ou da outra que sai para trabalhar e deixa seus filhos na mão de alguém que está cuidando sua casa, seu alimento, enquanto os filhos dela tá lá, ao Deus dará. Não tem creche, não tem escola a tempo integral. Então, os filhos dessa trabalhadora, que sai todos os dias, 5, 6 horas da manhã, para ir para outros lares, trabalhar em outros lares, e os filhos dela estão lá sozinhos, que não tem quem leve para a escola, quem traga, quem veja se não teve aula durante o dia, e onde esse menino, essa menina estava, né? Então, infelizmente, ainda acontece isso, e a gente tem lutado, inclusive, por creche e escola a tempo integral, tem lutado também pela dignidade dessas trabalhadoras, que não é fácil você romper essa bolha de um processo histórico que vem do tráfico negreiro, né, da Casa Grande Senzala, que vem desses espaços que você sabe da senzala moderna, que é o quarto de empregada, como é chamado, o quarto de empregada, que é um quarto, que é o depósito do brinquedo quebrado da criança, que é o depósito da ração do cachorro, que é o depósito de coisa que não serve mais, que bota naquele quarto, que é um quarto que não tem ventilação, que na maioria das vezes cabe um beliche e você tem que entrar de lado nesse quarto, né? E a gente tem lutado para que essa trabalhadora não esteja morando nesse local, que é o quarto da privação, onde ela possa chegar, fazer sua função, cumprir sua obrigação e ir embora para sua casa, né? Porque nada melhor do que você ter sua moradia, do que você ter sua dignidade e você trabalhar como qualquer trabalhador. Vai, trabalha e volta para casa, né? Então, é uma luta desigual, até porque tem pessoas que nos empregam que também são trabalhadores e trabalhadoras, mas não quer isso para si, mas acha que não, que a trabalhadora é normal, está lá e tal. Então, nossa categoria de trabalhadora doméstica, a gente contribuiu, Cris, inclusive para a emancipação de outras mulheres, das mulheres brancas, que saíram para trabalhar e deixaram uma outra mulher cuidando da casa, cuidando dos seus filhos, e ela foi para a universidade, foi para o campo de trabalho, fora de casa, e teve outra mulher lá cuidando da sua casa, né? Então, a gente tem um processo histórico de construção desse país que ninguém não cai na realidade para perceber a importância dessa categoria na sociedade. E eu sempre digo, se nós, trabalhadoras domésticas, tivéssemos consciência do nosso poder, né, de capacidade, e dissesse, vamos fazer uma greve, e todas parassem em uma greve, aí sim a sociedade ia perceber a importância do nosso trabalho, né? Porque ninguém ia para o escritório, não ia para a empresa, não ia para o parlamento, não ia para a escola, entendeu? Porque ia ficar tudo parado, que não ia ter uma pessoa dentro da casa para cuidar dos seus filhos, principalmente dos filhos, das crianças, né? Com certeza, é muita coisa no menu que a gente se pergunta, né? Até quando a gente vai conviver com esse tipo de realidade, né, Creuza? Eu imagino que para você, à frente de um sindicato como esse, tão potente, tão importante, você ouça muitos relatos, são muitas histórias que devem chegar para você. Ao longo desse tempo todo, né? Ao longo dessa sua trajetória,
Tem algum relato que para você assim foi o mais impactante? Pode ser um relato positivo de alguém que a partir da atuação do sindicato conseguiu mudar de vida, conseguiu se garantir, ter mais autonomia, se empoderar mesmo como mulher, ou uma história que você infelizmente não conseguiu resgatar. Enfim, tente trazer aí pra gente alguma dessas histórias, assim, aquela que mais te impactou ao longo desse tempo todo de atuação política no sindicato. Cris, a gente tem muitas histórias. Histórias vitoriosas, histórias tristes, né? História que a gente lamenta não ter conseguido, né? Mas, assim, a gente tem a história que eu acho que é impactante, que foi muito importante nesses 33 anos do sindicato, que foi o resgate de Valdirene Boaventura, uma trabalhadora doméstica que aos 14 anos foi resgatada do trabalho escravo, né, com 14 anos, e hoje ela é uma liderança sindical. Então isso é um fato positivo, né? É uma liderança sindical, mesmo depois de tudo que ela passou no trabalho escravo, né? A gente tem um relato de Rosângela Rosa, que hoje é formada em pedagogia e trabalha há 22 anos na mesma casa e continua fazendo, se formou em pedagogia, tanto ela como Lindinalva, e continua trabalhando e estudando, fazendo faculdade, fazendo curso e faz parte do sindicato, sim, militando no sindicato. A gente tem o caso de Marinalva Barbosa, que veio de Maragogipe para Salvador trabalhar de doméstica com 16 anos, pegava ônibus pela cor do ônibus, se alfabetizou e agora há 2 meses ela conseguiu se formar em Direito e agora luta para ter a carteira da OAB, né? Então tem Milka, que se formou no curso se formou agora no ensino médio. Então são avanços importantes. A gente tem conquistas importantes, como o sindicato que conquistou um conjunto habitacional para as trabalhadoras domésticas no final de linha do Dorão, que são 4 prédios, e cada prédio tem o nome de uma trabalhadora doméstica, porque a gente vê que quando você anda aí pelos bairros, os nomes que são os nomes dos doutores, sim, dos senhores que nunca fizeram nada por ninguém, e está lá o nome de escola, de bairro, de estrada, não sei o quê. Então, nós homenageamos nossas colegas domésticas e colocamos cada prédio o nome de uma trabalhadora doméstica, né? Então, foi um conjunto que tem trabalhadoras que moravam na casa da patroa, sem nenhuma esperança de ter uma residência, porque para a gente ter uma residência, a gente tinha que partir para a ocupação, né? E a gente conseguiu uma política pública na área de moradia, onde a gente tem lutado para que a creche que a gente conseguiu nesse espaço funcione, né? Então, são conquistas importantes, né? Agora, claro, a gente também tem história que arranca lágrimas da gente. Ainda hoje, em pleno século XXI, quando a gente acompanha aí o resgate dessas trabalhadoras domésticas que são resgatadas com 60, 70 anos de idade, com 30, 40, 50 anos na mesma casa, chegou lá na infância e não perdeu sua identidade, perdeu contato com sua família e hoje são resgatadas. E aí, vai fazer o que com essas mulheres que são resgatadas com 60, 70 anos de idade, que não tem mais... Qual é o futuro dessa mulher, né, que foi resgatada com essa idade, né? Então, são situações que ainda o sindicato e a federação vivem na luta, né? E que essas histórias de resgate estão acontecendo devido à nossa luta. Porque se a gente não tivesse lutado, né, como eu disse, são 50 anos de direito de carteira assinada, mais de 80 anos de organização sindical, né, 10 anos da PEC, e a gente ainda vê situações de trabalhadoras domésticas escravas, né? Escrava, porque essa questão de dizer análogo à escravidão, isso aí é para maquiar, mas é escravo mesmo. E ainda há quem diga que não existe mais escravidão no Brasil, né? É querer colocar uma venda nos olhos. Sim. Mas, enfim, a gente vai seguir acompanhando o trabalho de vocês e acreditando que novas conquistas virão. Eu quero que você fale um pouco agora sobre esse
título, né? Você recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. O que é que isso representou para você, Creuza? Representou o resultado da nossa luta, o reconhecimento da nossa luta de mais de 80 anos. E eu digo, meu nome foi escolhido para receber esse título, mas esse título não é só meu. O título é de Dona Laudelina, que começou a luta na década de 30. O título é de Naijane, que está com 92 anos, lá no Rio de Janeiro, no Sindicato de Nova Iguaçu, na luta lá do sindicato em Nova Iguaçu, com 92 anos, né? A luta é de todas as que vieram antes, durante e depois, e que virão. Então, esse título representa isso, o reconhecimento. Afinal de contas, a academia sempre bebeu na nossa fonte, a fonte dos nossos saberes, com pesquisa, nos entrevistando, querendo saber a nossa história de luta. Então, muitas pessoas doutoras da universidade têm lá teses falando do trabalho doméstico. Então, esse reconhecimento, depois de 2 anos de uma equipe, que eu sempre chamo de núcleo duro, lá lutando dentro da UFBA para conseguir que eu fosse reconhecida como doutora honoris causa, né? E aí o Conselho de Psicologia concedeu esse título. Para mim é uma honra e eu quero que esse título seja estendido para outras e outras e outras e outras mais, né? Com certeza. Vamos esperar que sim. E agora falando, você ainda na sua trajetória, nesse período todo aí de atuação, agora presidente de honra da Federação, né, das Trabalhadoras Domésticas, Federação Nacional, você já tentou se eleger, né? Tentou uma vaga na Casa Legislativa, na Câmara de Salvador. Pretende tentar de novo? Olha, Cris, é uma coisa assim muito difícil para nós mulheres negras, se para as outras mulheres não negras não é fácil, imagine para nós. Porque nós não temos estrutura financeira, a gente não tem dinheiro para investir em candidatura. Os partidos não investem em mulher, em especial mulher negra. Eles investem nos homens, porque para os partidos é normal um homem ser eleito, né? Tá eleito e ser representante, né? Mas para nós mulheres é muito mais difícil, até porque existe o preconceito que acham que mulher tem que ser recatada, né? Que mulher tem que estar em casa, né? Então tem todo esse preconceito que as mulheres estão aos poucos vencendo com essa barreira. Hoje nós temos mais representações de mulheres na Câmara, no Senado, nas câmaras legislativas, mas, digamos, quando você vai contar o número de mulheres, é muito pouco. Aqui em Salvador, na Bahia, a gente tem como deputada estadual Olívia Santana, com tantas mulheres negras que se candidataram e a gente não consegue colocar mais mulheres lá. Até os homens negros não temos maioria. Imagine mulheres. Aí quando você vai lá para a Câmara, também. E hoje, agora, para poder intimidar as mulheres a não colocar seus nomes, é a questão da violência política que tem acontecido contra as mulheres. Algumas mulheres têm até abrido mão do seu mandato ou de uma candidatura pelas ameaças, pela falta de respeito, mas é preciso que a gente avance nisso, porque nós conquistamos o direito ao voto, por isso podemos votar e ser votadas, né? E nós somos mulheres que seguramos as bandeiras. Muitas vezes, esses homens que são eleitos, sempre tem mulheres que estão ali garantindo o mandato deles, né? Garantindo as eleições, garantindo a campanha deles. E nada mais justo que, eu não vou te dizer que eu não serei mais candidata e tal, mas isso é uma discussão que não depende só de mim, depende de um conjunto. E é como se fala, né? Eu não ando só, né? Então, eu não posso dizer sou, você, estou, depende de um conjunto, né? Mas eu já tentei tantas vezes, ou nós já tentamos tantas vezes,
A campanha, às vezes que eu fui candidata, para mim foi uma história de vida. Foi importante essa cara preta, essa trabalhadora doméstica, como eu ouvia nas campanhas, Cris, eu ouvia tanta coisa que parecia que eu estava em outro mundo, que eu estava na Alemanha, em algum país só de maioria branca, porque o que eu ouvia, tipo assim, eu não tinha carro para estar com motorista me levando nos lugares. Então eu fazia campanha de ônibus. E aí eu vi pessoas da minha comunidade, do bairro que eu morava, a passar por mim, eu no ponto de ônibus, olhar para mim, a outra olha e diz, olha isso, a candidata. E ela dizer, candidata fuleira, Deus me livre, né? Infelizmente, existe o preconceito e que a gente precisa derrubar essas barreiras do preconceito, do racismo, do machismo, do feminicídio, de tudo isso. E não é fácil para nós, né? Mas estamos aí na luta, sem desistir jamais, né? Com certeza. Atualmente, são quantas trabalhadoras domésticas em Salvador e quantas na Bahia? Ó, na Bahia, a gente tinha cerca de 500 mil trabalhadoras domésticas. Mais de 500 mil de 500 trabalhadoras domésticas. E Salvador e região metropolitana, 150 mil, antes da pandemia. A pandemia foi um momento também muito terrível para nós, para a nossa categoria. Mais de 2 milhões de trabalhadoras domésticas foram desempregadas no período da pandemia. No Brasil, a gente tem cerca de 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Então, é uma categoria imensa. Há países que não têm 8 milhões de habitantes. E o Brasil tem essa categoria que em cada esquina, cada prédio, cada condomínio, cada casa tem uma trabalhadora doméstica. A maioria mulher, tem homens também na categoria, mas é menos, é um percentual menor. Mas aí, são essas mulheres que garantem a sustentação de famílias do Brasil e garante que outras e outros saiam para buscar suas riquezas, né? Com certeza. Creuza, quero demais agradecer sua participação, mas antes de encerrar o programa, quero pedir que você mande um recado, então, naquela câmera ali, para essas 8 milhões de trabalhadoras domésticas que estão tendo o privilégio de conhecer sua história no Brasil, porque esse programa também fica disponível em nosso canal do YouTube, fica disponível nas nossas redes sociais. Então, mande um recado para essas trabalhadoras domésticas, esses 8 milhões de pessoas que estão te ouvindo e te ouvindo. Cris, são muitos recados, né? São muitas mensagens que eu gostaria de mandar, né, para a minha categoria, mas não só para a categoria, para toda a sociedade, que trabalho doméstico é profissão, que nós temos valor social nesse país, que nós construímos esse país com a força do nosso trabalho e que a gente precisa ser respeitadas como tal, e também que elas, as trabalhadoras, não parem de sonhar, porque quando destrói nossos sonhos, a gente não consegue caminhar. Então, continue sonhando, sonhando em estudar, sonhando em crescer, sonhando que você é capaz de mudar o mundo e mudar principalmente sua vida e dos seus. Então, o que eu tenho para falar para a minha categoria e para a sociedade em geral, que sem nós o Brasil para e que nós precisamos cada dia mais se unir, fortalecer nosso sindicato, nossa federação nacional. Hoje não estamos só, nós temos sindicato, temos uma federação nacional, temos uma confederação latino-americana e caribenha e temos uma federação mundial. Já participei de um congresso mundial onde tinha doméstica de todo mundo. Foi uma coisa maravilhosa. Essa conferência foi na África do Sul e foi lindo demais, né? Então, não estamos sós. Vamos continuar acreditando, lutando, se valorizando, porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, não espere que ninguém abra a porta cordialmente para você. Quem tem seus privilégios jamais vai abrir mão dos seus privilégios para você. Lute. Sem luta não há vitória. Tá aí, esse é o recado de Creuza Maria Oliveira,
presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Então, você teve o privilégio aqui no Azeviche de conhecer um pouco mais dessa história. A gente vai ficando por aqui. Lembrando a você que toda segunda tem programa inédito aqui na sua TV Câmara, viu? E depois você pode ver, rever, assistir quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos. Busque lá no nosso canal do YouTube, que tá tudo lá disponível para você, viu? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.